Você tem vontade de ler mais, de estudar mais, mas sente que nunca tem tempo suficiente para isso? Se esse é o seu caso, esse conteúdo aqui vai te ajudar a vencer essa barreira de uma vez por todas. No primeiro bloco aqui, eu vou trazer à luz algumas questões que, na verdade, podem estar te fazendo compreender de maneira errada o tempo e a relação do tempo com a vida de estudos ou a vida de leitura. E eu vou te fazer enxergar a coisa pelo ângulo correto, né? Porque talvez você esteja olhando isso pelo lado errado. No segundo bloco, aí sim eu vou trazer algumas orientações práticas sobre como de fato conseguir tempo para executar as leituras e os estudos. Mas se eu fosse você, prestava atenção no vídeo todo, porque o que a gente vai citar no primeiro bloco aqui talvez mude a forma como você leva a sua vida de estudos como um todo. Bom, vou começar aqui então pelo um ponto aqui de corrigir o modo como você enxerga a sua vida de estudos e para isso eu vou utilizar aqui alguns ensinamentos que contém nesses dois livros, tá? Que é o Vida Intelectual do Antonin Saint-Ange, esse livro aqui, ó, e o Meditações do Quixote, do José Ortega y Gasset. Esse livro que é muito bom, esse que também, né? A Vida Intelectual fala, obviamente, sobre questões do trabalho intelectual, e o Meditações do Quixote é um livro de meditações filosóficas do Ortega y Gasset, mas tem um trecho aqui que vai contribuir muito para a gente nesse entendimento, tá? Bom, o primeiro ponto aqui é que você tem que entender a seguinte coisa sobre a vida de estudos. Aquela pessoa que tem um tempo pequeno para o trabalho intelectual, ou seja, para as leituras, para o estudo, é geralmente quem vai colocar mais empenho na vida intelectual, mais empenho nessas leituras, tá? E essa pessoa geralmente é a pessoa que vai mais longe. O Antonin Saint-Ange traz no Vida Intelectual essa ideia e, de fato, o porquê que isso pode acontecer e isso acontece na maioria dos casos, né? Então, ele fala que geralmente de 1 a 2 horas por dia é o tempo ideal para você ter o seu trabalho intelectual, porque pessoas que têm essa limitação de tempo, geralmente são essas as que conseguem progredir melhor na vida de estudos, são essas as que conseguem ter um trabalho intelectual de maior relevância. Por quê? Porque o fato de o período do dia dela estar limitado para que ela se dedique a essas coisas, a leitura, por exemplo, faz com que, ao se dedicar a isso, ela coloque mais empenho. Então, geralmente, os grandes intelectuais, salvo, obviamente, exceções, né, eram também comerciantes, diplomatas, né, enfim, os grandes intelectuais da nossa nação e também de outras nações sempre tinham outras obrigações na vida. Então, pouquíssimos intelectuais, eu diria que, na verdade, talvez somente os filósofos mais antigos tinham como ocupação principal 100% da sua vida ali a vida intelectual. Em geral, a coisa se mistura, né? E justamente porque se mistura e você tem pouco tempo, então, para ler, é que há um indício de que você seja de fato a pessoa que vai se empenhar bem nessa tarefa. Então, esse aqui é o primeiro ponto de correção da sua visão. A maioria dos intelectuais que se empenham muito na vida intelectual e que vão muito longe nessa tarefa são pessoas que têm outras obrigações na vida e que têm um tempo limitado como você para ler e para estudar. E o porquê que isso ocorre? Porque quem tem muito tempo também tem muitas possibilidades de distração. Esse aqui é o ponto. Quando você tem muito tempo sobrando, então você pode ler o dia todo, por exemplo.
é muito difícil que você vai passar o dia todo lendo. Por quê? Porque se tem tempo sobrando, vai ter muito espaço para distrações que podem levar a sua atenção para outros caminhos, que podem te levar para outras atividades, né? E, sobretudo, eu gosto de comentar um ponto também. O professor Olavo citava muito isso lá nas aulas do COF, que é o seguinte: você é um ser humano, você não vai conseguir sustentar a atenção dedicada, por exemplo, à leitura ou ao estudo, por mais de 1 ou 2 horas, tá? Então, você precisa entender esse ponto também. Há um limite humano do tempo de qualidade que você consegue se dedicar ao estudo. Então, às vezes, você está querendo fazer muito, e esse é que é o problema. Por isso que você está sentindo que não tem tempo suficiente para ler ou tempo suficiente para estudar. É porque você está acreditando que você vai passar 3, 4, 5 horas lendo ou estudando. Isso vai acontecer em raríssimos casos, tá? E quando acontecer, possivelmente você não absorva tudo que você leu nessas 5 horas, né? Porque é humanamente impossível sustentar a atenção por um período tão longo de tempo, de forma que o seu cérebro ainda esteja aprendendo, né? Então, acaba que o fato de você ter o tempo limitado, na verdade, te ajuda na vida intelectual e não necessariamente é uma ferramenta que opõe-se à sua vocação ou aos seus estudos, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria corrigir aqui a respeito do modo como você enxerga esse trabalho de estudar, ler, etc., que para alguns a gente vai chamar aí como a vida intelectual no sentido da vocação intelectual, mas às vezes você só está estudando para um concurso também. Eu não sei quem é você que chegou para ver esse conteúdo aqui, esse vídeo. Eventualmente você está só estudando para uma coisa específica, mas o conselho vale para você também. Bom, a segunda coisa que você precisa entender também é que o intelectual, a pessoa que estuda, que lê e que está buscando conhecimento a respeito da verdade, não pode se isolar, tá? Por quê? Porque a vida humana faz parte do todo. O todo aqui eu vou considerar Deus, tá? Você pode, enfim, chamar de outro nome se você ainda não tiver a fé que eu tenho, mas a vida humana ela faz parte de um todo no qual ela está inserida. E ela faz parte, então, da substância da sua vida intelectual também, né? Ou seja, imagina que a vida intelectual é uma vocação que você tem, só que essa vocação é como se fosse um jarro, né? Imagina um jarro, um caneco, né? Se você for muito novo, talvez você nem sabe o que é um jarro, né? Mas imagina uma jarra, então, né, de suco e tal, e essa jarra está vazia. A jarra vazia é a sua vocação, ou seja, é o molde que a sua vida vai ter. Agora, essa vocação tem que ser preenchida. E o que preenche essa vocação? Tudo o que acontece com você. Ou seja, a sua vocação não é só ler livros, é ler livros dentro de todas as circunstâncias que estão te acontecendo. É ter uma vida intelectual junto com todas as outras coisas que fazem parte da sua vida. Portanto, isso aqui reforça o porquê o tempo de estudo talvez seja um critério subjetivo, porque talvez você não está tendo tempo porque você está tendo outras obrigações, certo? Só que você considera que essas obrigações elas se opõem à sua vida intelectual, como se você dissesse assim, olha, uma coisa é a minha vocação e outra coisa é que eu tenho que ficar trabalhando 8 horas por dia. E aí que está o erro. Essa vida que você está rejeitando, que é o trabalho, que é as obrigações que você tem e que está tomando tempo lá da leitura que você queria fazer, isso faz parte e preenche o conteúdo da sua vida intelectual. Quando você for ler o livro e você absorver as ideias, o que vai te diferenciar de todas as outras pessoas que leram aqueles livros também é justamente o como você vai interligar as ideias daquele livro dentro da sua mente com as circunstâncias reais na qual você está inserido, né?
Porque senão todo mundo que lia, por exemplo, aqui o Vida Intelectual dos Sete Anjos, todo mundo ia ter a mesmíssima interpretação e as mesmíssimas aplicações que os outros. No entanto, cada pessoa que. Não é assim, né? Cada pessoa que lê esse livro, obviamente, vai tirar conselhos parecidos ou iguais aos outros que leram, mas também vai tirar interpretações, ligações das ideias que estão aqui, diferente de mim, que estou lendo agora. Por exemplo, se você lê, provavelmente as coisas que vão te chamar a atenção são outras das que me chamaram dentro do livro, né? Os ensinamentos que você vai pegar aqui, você pode interpretar eles de maneira diferente para a sua vida prática do que eu interpretei. Essa é a beleza da vocação intelectual. É quando as suas circunstâncias temperam essa vocação, porque senão você é só mais um lendo esse livro, tá entendendo? Então, ao invés de tentar se isolar temporalmente para ficar todo momento lendo e se dedicando a essas coisas, lembre-se que você não pode se isolar, porque senão você perde o tempero. Se você se isolar das obrigações, das situações que você precisa fazer durante ali a sua vida, você vai ser como um jarro vazio. Você tem a forma de intelectual, mas você não está preenchido com situações reais que você viveu. Então, é como se tudo que você falasse fosse puramente teórico, porque não há uma vida ali que experimentou as coisas que está lendo. Porque para experimentar as coisas que está lendo, você tem que continuar vivendo como ser humano, né? Então, a vida humana, ela faz parte, preenche o seu trabalho intelectual, a sua leitura, etc. E por vida humana, a gente entende aqui toda a cadeia de circunstâncias na qual você está inserido, tá? As pessoas à sua volta, as suas obrigações, os seus sacrifícios mais simples que são exigidos de você todos os dias, né? A qual você tem a sensação que lhe foram impostos, você não escolheu aquilo, mas você precisa fazer, né? É o sacrifício que você precisa executar. Tudo isso, todas essas circunstâncias que se apresentam diante de você no dia a dia, são elementos que preenchem a sua vocação. Portanto, não fique olhando só para o tempo de leitura, porque você pode estar negligenciando a outra parte da vocação, que é o conteúdo da vida que está estudando, né? Veja só, a vocação se manifesta na vida do leitor, na vida de quem está estudando, né? O livro aqui, o Meditações, a vida intelectual, é só a ferramenta que eu usei para acessar determinadas verdades, tá? Mas a minha vocação não se dá no momento da leitura, se dá na minha vida como um todo. Entende? Então, entender esse ponto também é muito importante para que você consiga ponderar bem as coisas e ajustar o seu caminho com relação a esse tempo de estudo que tanto você quer. Seguindo, então, o outro ponto importantíssimo é que o estudo não deve, de maneira alguma, te impedir de cumprir as suas obrigações, tá? Então, se para liberar mais tempo para você estudar, você vai ter que abrir mão de uma obrigação sua, este não é o caminho. Porque, pelos mesmos motivos que a gente acabou de citar aqui, né? A obrigação, ela faz parte das suas circunstâncias, é esperado que você as cumpra, portanto, se você não as cumpre, você está, de certa forma, deixando de preencher novamente a sua vida intelectual com a vida humana, né? Que você, enfim, você continua sendo um homem, né? Quando você está lendo livro, você continua sendo uma mulher, e você precisa tocar a sua vida como ser humano também. Você não, no momento que você decide que você vai ser uma pessoa que vai ler muitos livros e tal, você não vira um espírito sem nenhum corpo nesse momento. Não, você continua sendo ser humano, não continua. Portanto, a sua vida humana continua correndo. E é nessa vida que vai se manifestar
todas os benefícios dessa busca intelectual que você está tendo. Então, o estudo ele deve respeitar e se integrar ao que você é por inteiro, tá? Essa ideia de que você deve amar e levar a sério a sua vida tradicional e que essa vida que você diz que toma tempo dos seus estudos é justamente a vida que preenche com personalidade a sua vocação intelectual. Essa ideia vai de encontro à frase do Ortega y Gasset, que é justamente a frase que está aqui nesse livro, Pensamentos do Quixote, que diz o seguinte: o destino concreto do homem é a reabsorção das circunstâncias. O Ortega fala isso nesse livro, não é no contexto de vida intelectual, mas é justamente esse pensamento que está por detrás disso que a gente está falando aqui. Veja, presta atenção na frase, então, né? O destino concreto do homem é a reabsorção das circunstâncias. O que Ortega está querendo dizer é o seguinte: a finalidade do ser humano se dá, né? O objetivo da vida dele, o motivo pelo qual ele vive, é composto da forma como ele reabsorve as coisas que acontecem com ele. O que Ortega está querendo dizer, num português mais simples possível, é o seguinte: olha, o suco que vai dentro da jarra, que você está chamando de vocação intelectual, o suco que vai lá dentro, o conteúdo, é o que você faz diante das circunstâncias que se apresentam a você. Portanto, se você nega essas circunstâncias, e o Ortega fala isso no livro, né? Se eu as rejeito, se eu rejeito a minha vida como um todo e falar agora eu vou ser só um intelectual, né? Se eu as rejeito, eu estou rejeitando a mim mesmo. Por quê? Porque outra frase do Ortega, que se eu não me engano está nesse livro aqui também, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Ou seja, o meu eu, aquilo que eu sou, incluindo a minha vocação, ele é recheado e composto pelas circunstâncias que me acontecem e pelo modo como eu vou reagir a essas circunstâncias. Portanto, esse é um ponto de correção do seu olhar também a respeito da vida de estudos e a respeito do tempo que você tem que dedicar para isso. Veja que eu estou primeiro corrigindo a maneira como você olha para o tempo da vida de estudos para depois te dar os aspectos práticos. Por quê? Porque senão você vai sair metendo os pés pelas mãos e invertendo a hierarquia da própria vida, né? Os estudos são importantes, mas desde que eles estejam harmonizados com a vida humana que você tem. Porque caso contrário, é só um monte de ideia que você está metendo na cabeça e que não tem aplicação prática nenhuma. Você não está vivendo como ser humano, então fica só na teoria as coisas que você estuda, né? Porque você não está preenchendo com as obrigações do dia a dia, com a sua vida prática, né? E, enfim, essa é a ideia que eu quero passar antes, para que depois sim você consiga aplicar os pontos práticos que a gente vai citar aqui. A gente já está encerrando essa parte aqui. Então, o estudo ele não deve te impedir de cumprir as obrigações de fazer essas coisas. Cada um, dentro desse cenário que a gente acabou de falar, cada um deve conhecer os seus limites, então, e você deve acomodar o seu estudo, o seu tempo de leitura, etc., dentro desses limites. Ou seja, se a vida não está te deixando ler 3 horas por dia agora, então não é para você ler 3 horas por dia. Acomode os seus estudos dentro do que é possível dos seus limites. Por quê? Porque você não pode trocar os estudos pelas obrigações, porque isso é romper a hierarquia da vida, tá? Então, conheça seus limites, acomode os estudos dentro do limite que você tem agora. Você pode sim querer estudar mais. Ore para que Deus te dê mais tempo, enfim, que Ele abra os caminhos para que você possa fazer isso. Mas entenda que você precisa se submeter aos limites que estão presentes na sua vida agora, né? Esses limites muitas vezes são ruins para você,
Mas, do ponto de vista do observador onisciente, ele pode estar colocando esses limites na sua vida porque ele acha que isso vai fazer bem para você. Que não é para você ler 3 horas agora mesmo, entendeu? E dessa maneira, então, você vai colocar a vida de estudo dentro desses limites naturais que você tem hoje de maneira virtuosa e harmônica, ou seja, ela não vai sair metendo a mão na cara das suas obrigações, ela não vai sair quebrando os ciclos de vida natural que você tem. Não pode ser assim. A vida de estudo ela não vai funcionar dessa forma. Ela tem que se encaixar harmoniosamente. A luz ali atrás está apagando e acendendo. Vai ficar lá apagando e acendendo. Aqui eu não vou lá desligar ela, não. Então, a vida de estudo ela tem que ser colocada de maneira harmoniosa, né, dentro da sua vida ali. Os excessos, eles não são bem-vindos nem mesmo na vocação intelectual, tá? Então, tem uma frase muito boa que, se eu não me engano, está aqui no livro do Sertianges, né? Que é a seguinte: de que adianta você ser um intelectual e esquecer de ser um homem, né? Tem um trecho da Bíblia onde a palavra diz sede homem, né? Olha, não se esqueça, você está aqui buscando intelectualmente o conhecimento, etc, etc, mas você é um ser humano. Não se esqueça disso. Viva como ser humano, porque é nessa vida que a vocação vai se manifestar, né? Então, os excessos aqui, a gente precisa entender que eles não são saudáveis. Por último, para a gente encerrar esse bloco aqui, então, da correção da sua visão a respeito da vocação intelectual e do tempo que você tem que tirar para isso, você precisa levar em conta o seguinte ponto. Você precisa também entender que a vida intelectual não é só tempo de leitura. Então, veja, a sua vida como pessoa de estudos não é só ler. Tem muita gente que esquece isso. O intelectual não é só aquele que lê. Não é isso só. Tem mais um monte de coisas que é a vida intelectual. Então, por exemplo, a sua vida não é só tempo de leitura, a sua vida também é tempo de escrita. Quantas vezes você melhorou a sua escrita? Né? Porque em algum momento da sua vida intelectual, se você de fato tiver uma vocação para isso, você vai precisar começar a escrever alguma coisa, né? Se você quiser deixar um legado ou algo assim, provavelmente você vai ter que usar a ferramenta da escrita. E você precisa tomar nota sobre as coisas que você está estudando também, né? Ou pelo menos deveria, né? Quando que você está tomando nota, né? Você está considerando nesse tempo de estudo também os momentos que você toma nota, que você escreve? Os momentos de meditação também fazem parte da vida intelectual. Quando você não está lendo, não está escrevendo, mas você se pegou pensando no assunto do livro e raciocinando sobre aquilo. Famosa ruminação das ideias, né? Você leu, você absorveu, e daí você está de tarde no seu trabalho e apareceu na sua cabeça ideias do que você estava lendo ontem, né? Então, essa etapa da meditação também é vida intelectual, é. Você não está pensando sobre o treco que você leu ontem? Então, como é que não faz parte da vida intelectual isso aqui, né? Isso, inclusive, é um dos conselhos do Sertianges. Você precisa ter tempos de meditação. Não adianta ficar só comendo palavras, lendo, 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 se você não pensa a respeito das coisas que você leu, né? A vida intelectual também é conversa. É falar com alguém sobre o assunto, é colocar para fora o que você aprendeu. A vida intelectual também é gravar vídeo. Eu tô aqui agora, ó, nesse exato momento, o que eu tô fazendo aqui, você tá me assistindo aí. Eu estou fazendo algo relacionado à minha vida intelectual. Mas não tô lendo, eu tô gravando vídeo. Mas você concorda que esse vídeo tem impacto também dentro da minha vocação? Não é? Você não está aí do outro lado aprendendo, eu não estou te ajudando de alguma forma. A minha vocação está se cumprindo agora, exatamente no momento onde eu não estou lendo. Não é? Então, ensinar alguém também é vida intelectual. Por que eu estou citando isso por último para encerrar aqui? Porque se você
contar, a partir de agora, que tudo isso é vida intelectual, como de fato é, você vai perceber que você passa muito mais tempo da sua vida na vida intelectual do que você acha. É porque você está olhando só para o tempo que você lê. Mas não é só no tempo que você lê que o seu estudo vai maturar na sua cabeça. Ao contrário, frequentemente é depois que você lê que a coisa fixa na sua cabeça. É quando você está conversando, é quando você está meditando, é quando você está ensinando. Aí é que a ideia é martelada de fato lá dentro da sua cabeça, né? Então, quando você começa a considerar todas essas outras etapas, você percebe que, poxa, se eu somar tudo isso aí, dá muito mais do que 1 hora por dia que eu estou vivendo a parte intelectual. Pois é, mas o problema é que você acha que é só ler páginas, né? Então, para de medir o seu aprendizado só, ou medir o seu aprendizado, ou medir a sua ação efetiva como intelectual no mundo só pelo tempo de leitura que você tem, tá? Por meio do tempo de leitura que você tem. Porque vida intelectual e estudo não é só leitura. A leitura é uma das etapas da vida de estudo, tá? Então, quando você está olhando só para o tempo que você tem, e aí eu vou falar isso para encerrar esse bloco aqui do vídeo, quando você está olhando só para o tempo de leitura que você tem, essa é uma métrica torta. É uma métrica torta. Você está olhando para a métrica errada. Quem é empresário sabe um pouco disso, né? Às vezes a gente está olhando, tomando decisão e aí no meio do caminho a gente percebe, poxa, eu estava tomando decisão baseado na métrica errada. Eu devia estar olhando outra métrica. Porque era lá que estava o problema, né? Ou eu estava achando que estava ruim, mas quando eu olhei as outras métricas estava bom. Esse é o ponto aqui que eu queria encerrar esse bloco. Então, use tudo isso que a gente falou aqui para corrigir o seu olhar a respeito da vida intelectual. Bom, e aí vamos para as orientações práticas agora então, do que vocês podem fazer aí para poder ter mais tempo de fato e permanecer nos estudos por mais tempo também, tá? Agora sim a gente vai falar das coisas práticas, porque agora você entende que se você tiver tempo para ler, mas não tiver tempo para meditar, não serviu para nada, porque você está rompendo uma etapa da vida intelectual. Vamos lá. Então, primeiro ponto. No começo da sua vida de estudos, não estipule um tempo específico para ler. Por quê? Porque você precisa entender como que a leitura vai se encaixar no seu dia a dia. Então, o que eu recomendo para você? Não foque no tempo que você está tendo para ler ou para estudar. Foque em ler ou estudar pelo menos uma vez por dia. Não importa o tempo. Vitor, eu só consegui 10 minutos. Beleza, você cumpriu o estudo e a leitura hoje? Cumpri. Tá tudo certo. Então, estude uma vez por dia o tempo que der. E o tempo que você aguentar também, tá? Por quê? Porque mais importante do que o tempo que você está lendo é a continuidade do hábito no começo. E você ter tempo depois para poder meditar sobre as coisas que você está lendo. Então, no começo, deixa a coisa ir de modo natural. Não tente empurrar as horas de leitura na sua vida, tá? E mesmo quando você conseguir ter uma doutrina ali de leitura, não, eu leio, eu estudo X tempo, escrevo tal, eu passo X tempo estudando no geral, não só lendo, mas no geral durante o dia. Mesmo quando você tiver esse tempo definido, muito dificilmente vai passar de 1, 2 ou 3 horas esse tempo, tá? Porque é humanamente impossível ficar mais do que isso o tempo todo estudando com qualidade. Você vai falar assim, Vitor, mas a gente passava muito mais do que esse tempo na escola. Tu lembra de tudo que tu estudou na escola? Né? Tu não lembra, cara. Por quê? Porque metade ali ficou para trás, mais da metade, na verdade. 80% ficou para trás. Né? Não tem como ter uma pessoa em estado de atenção por mais de 2 horas, 3 horas. Né? Então, comece apenas lendo, meditando e raciocinando sobre o que você estudou, escrevendo uma vez ao dia. Faça pelo menos uma dessas atividades uma vez ao dia. Esse é o primeiro passo, é não focar no tempo e sim no hábito. Porque se você focar no tempo e você não conseguir
lê o tempo que você quer, aí você se frustra e rompe o hábito. E aí você terminou pior do que começou. Lembra? É muito importante começar bem, mas mais importante do que começar bem é terminar bem. Está lá na palavra, inclusive. Né? Terminar bem é mais importante do que começar bem. Então, se você começa impondo um monte de horas para você ler, você faz isso por 5 dias e depois se frustra e nunca mais você lê, então você terminou mal. Era melhor ter começado devagar e terminado bem. Né? Segundo ponto de orientação prática, retire todas as distrações possíveis da sua vida. Porque às vezes está sobrando pouco tempo porque você tá também com muita distração, tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, tá ficando muito tempo vendo telas, né? Hoje tela é uma distração ferrenha, né? Então, diminui seu tempo de tela, diminui o uso de celular, diminui os vícios, né? Combata os seus vícios. Por quê? Porque as distrações da sua vida roubam tempo da sua vocação intelectual, né? Essa sim você tem que combater. Os vícios, as distrações, essa sim você tem que ir atrás e corrigir, né? Agora, aquilo que é bom, as obrigações, o trabalho, etc., isso aí você tem que amar, você tem que preencher a sua vida com isso, né? Mas, retirando distrações da sua vida, retirando excesso de telas, excesso de vícios, você vai ver que você tem tempo, é que você gasta em outras coisas, às vezes, né? Então, esse também é um conselho prático. Terceiro aqui, foque no tempo de leitura gradativo, ou seja, eu vou começar lendo o que der durante o dia, igual eu falei aqui no primeiro ponto. Depois, eu vou focar em ler 30 minutos por dia e vou me manter ativo durante o dia meditando sobre o assunto, conversando, escrevendo. Eu vou tirar tempos para fazer isso também, de vez em quando der. Daí. Mas eu vou me forçar a ler 30 minutos por dia nessa segunda etapa. Depois, tô percebendo que dá para ler 1 hora por dia. Tem tempo, eu consegui liberar aqui o espaço. Agora eu acho que eu consigo. Aí você progride para 1 hora de leitura ou de estudo. Progride para 2 horas posteriormente, né? E eu diria assim, de leitura, pessoal, no máximo 2 horas, tá? Não vá se esticar muito nesse ponto. Ah, não, isso aqui eu tô falando leitura para estudo, né? Se você tá lendo um negócio que é gostoso de ler, um romance, tá? Aí você lê o quanto você quiser durante o dia, porque isso aí não necessariamente tá queimando neurônios da sua cabeça, né? Você não tá fritando o cérebro com aquilo. Agora, quando você senta para estudar mesmo, né? Que você pega um livro de filosofia, que você pega um livro que tem ensinamentos que vão ser aplicados, tipo esse aqui do Sete Anjos, né? Daí você precisa raciocinar sobre o que está escrito aqui dentro. Então não é só ler, é ler, pensar, etc., escrever, anotar as coisas. Isso aqui cansa. Então, assim, leitura, acho que 2 horas por dia é suficiente, no máximo estourando 3, mas uh, gradativamente. Vai gradativamente aumentando esses ciclos, tá? Por quê? Porque você, ao aumentar gradativamente, vai perceber também se você está roubando o tempo que tinha que ser dedicado à escrita, se você está deixando de lado a meditação, se você está deixando de lado o descanso, o sono, tá? Tenta estudar com sono ruim para você ver, tá? Vai ver lá os estudantes de medicina que tudo toma remédio para poder ficar acordado nas aulas lá, de tanto que tem que estudar, né? Vai lá, vê se funciona para você. Não funciona, meu irmão. Se você não dormir direito, não serve para nada. Ah, eu tô lendo 5 horas por dia, até de madrugada, mas tô dormindo só 4 horas. É legal, que grande porcaria que você tá fazendo, entendeu? Vai servir para nada isso aí, né? Tu tá se assim, tô lendo, mas tô me matando, né? Pô, não vai dar em nada isso aí, não vai fixar nada na sua cabeça, porque seu corpo não vai aguentar, meu amigo. Então, crie ciclos de aumento de tempo de leitura gradativos. De 30 em 30 minutos seria o ideal, né? Outro ponto importantíssimo.
é importante para que você consiga manter esse tempo de estudo que você separou, que você tenha um lugar físico adequado para estudar. Então, precisa ter uma mesa onde você vai ler. Essa mesa precisa ter luz, tá? Presta atenção nisso que eu vou falar. O seu cérebro não consegue sustentar a atenção por muito tempo se não houver luz no livro. Senão, luz mesmo, luz, iluminação, tá? Então, às vezes você tá só com a luz do seu quarto acesa e você tá conseguindo ler o livro, por exemplo, igual eu tô conseguindo ler aqui, ó, né? Só que essa luz do quarto, ela ainda faz o seu olho ter um certo esforço na leitura, que é uma luz baixa, né? Você precisa de um abajur próximo para você ler com mais conforto e com mais atenção. Experimenta isso, bota um abajur perto de onde você lê e liga o abajur. Vai parecer que o livro ele volta à vida, assim, né? Fala, nossa, eu estava lendo no escuro. Não é que você estava lendo no escuro, é que você estava lendo numa luz de ambiente. O certo é você ler numa luz de atenção. Então coloca uma luz aí perto do livro para você ler. Adeque o ambiente para isso e principalmente que seja um ambiente onde você pode ficar concentrado, né? Se tem gente ali assistindo filme, assistindo vídeo, etc., com som ligado, não sei o que, você tem que sair desse ambiente, não vai funcionar, tá? Então, isso é importante porque senão você não consegue manter o tempo de leitura também porque você está com distração, né? Basicamente isso. Penúltimo ponto, dê preferência para fazer isso de manhã, porque de manhã você tem maior controle do seu tempo e do seu corpo. Então, se você tem que escolher entre dormir mais tarde ou acordar mais cedo para ler, escolha acordar mais cedo para ler, tá? Porque o seu corpo vai estar melhor, sua mente vai estar melhor e você vai ter controle do tempo, porque você acordou antes de todo mundo, não tem ninguém fazendo nada, esse tempo é seu, né? E aí você consegue, então, ler uma hora que você quer seguir, ler 2 horas seguidas, né? Veja que se você levantar uma hora antes, você já ganhou esse tempo, né? 2 horas antes que seja, né? Lógico, se isso for possível, se for atrapalhar seu sono, se for dar mais prejuízo do que lucro, lê na hora que der, né? Mas se for possível ler de manhã, é melhor, tá? E você vai conseguir ter mais controle do tempo que você está lendo. E aí, por último, o último conselho aqui é o seguinte: cuide para que as pessoas da sua casa compreendam o que você está fazendo. Então, quando você estiver lendo, a sua esposa precisa saber o que você está fazendo. Qual que é a importância disso aí para você, da leitura? Qual que é a importância para o mundo de você estar lendo? Isso aí é uma vocação que você tem diante de Deus? Sua família precisa saber disso. As pessoas que estão dentro da casa precisam compreender o que você está fazendo e qual que é a importância disso para você, para os outros e para Deus. Por quê? Porque casa dividida não subsiste. Casa dividida não subsiste. Se você tentar ter um hábito da leitura e a sua esposa vai ao contrário do que você está fazendo, não te deixando ler, etc, etc, indo contra você, você não vai conseguir. Simplesmente isso. Então, tome esse cuidado de manter a unidade na consciência da importância do que você está fazendo na sua família, nos seus filhos, etc. Ó, o papai está lendo lá, não vai mexer com ele agora, né? Ou se for, vai devagarzinho, bate na porta e tal. Por quê? Porque aí você cria consciência na casa de que aquele momento é um momento a ser respeitado. E aí, se ninguém interfere, você consegue ler por mais tempo seguido também, tá? Bom, pessoal, vou encerrar aqui relembrando então as questões que eu citei aqui a respeito dos livros, né? Vou fazer aqui as indicações novamente dos livros, que eu acho que é legal vocês lerem. Para a vida de estudos, leiam esse aqui que eu tô lendo pela segunda vez, eu já li esse livro uma vez, eu tô lendo de novo, tá? Leiam esse livro aqui, A Vida Intelectual, do Antonin Sertiens. Vai ser muito bom para essas orientações práticas aqui e para essa correção do seu olhar sobre a vida de estudos. Excelente, esse livro aqui traz a vida de estudos como um sacerdócio leigo, de certa forma, né?
Então, ele encara o estudante aqui como uma espécie de sacerdócio diante de Deus. E, se você quiser ler, leia o pensamento, ou Meditações do Quixote, aliás, do José Ortega y Gasset. Esse aqui não é sobre estudos, tá? Não é sobre estudar, sobre ler, não é esse livro. Ele é Pensamentos Filosóficos do José Ortega y Gasset, tá? Mas é neste livro que ele traz a ideia de que o destino concreto do homem é a reabsorção das circunstâncias e de que eu sou eu e as minhas circunstâncias ao redor fazem parte do que eu sou, né? Que é a ideia que vai de encontro ao que o Antonin Saint-Exupéry está dizendo aqui, e que também Santo Tomás de Aquino vai dizer, porque o Antonin Saint-Exupéry ele vai citar muito Tomás de Aquino aqui no livro, né? Então, veja, o pensamento de Santo Tomás de Aquino continha essa ideia, o Sertianges trouxe essa ideia, e eu tô te dizendo que se você ler Meditações do Quixote do José Ortega y Gasset, você vai se aprofundar nessa ideia de que o seu ser ele é composto das circunstâncias que te ocorrem. E por isso você tem que amar essas circunstâncias e não rejeitá-las, tá? Enfim, essas ideias se completam. Então, eu sugeriria para você ler as duas coisas, sabendo que isso aqui fala de uma coisa, isso aqui fala de outra coisa, tá? Pessoal, um abraço. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal para que a gente tenha uma comunidade aqui de pessoas que estão na vida de estudo, lendo, etc. E a gente possa criar coisas legais aí para ajudar todo mundo que está nessa jornada, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.